Olá, você está no canal A Contadora de Histórias. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o coronavírus e as semelhanças do mesmo com a letal gripe espanhola. Há 100 anos atrás, o mundo ainda se recuperava de uma guerra que havia matado cerca de 20 milhões de pessoas, quando teve de enfrentar algo ainda mais mortal, uma pandemia de gripe. Acredita-se que a gripe espanhola tenha começado a disseminar nos lotados campos de treinamento militar no fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial. As condições insalubres, especialmente nas trincheiras ao longo da fronteira francesa, ajudaram a fazer com que o vírus se espalhasse. A guerra terminou em novembro de 1918, mas quando os soldados voltaram para casa, levaram o vírus com eles. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido entre 1918 e 1920. O mundo passou por muitas pandemias desde então. Houve pelo menos 3 de gripe, mas nenhuma pandemia foi tão mortífera ou tão abrangente. Enquanto o mundo combate a disseminação do coronavírus, Covid-19, como é chamada a doença causada pelo novo coronavírus, devemos nos perguntar o que aprendemos com a gripe espanhola, uma das enfermidades mais devastadoras da história recente. Muitas das pessoas que morreram com o Covid-19 estão sucumbindo uma a uma. Pneumonia que ocorre quando o sistema imunológico é enfraquecido pelo combate ao novo coronavírus. Isso é um ponto em comum com a gripe espanhola. As pessoas idosas e com sistema imunológico comprometido, que são a maioria das que foram mortas pelo Covid-19, até agora são mais suscetíveis às infecções que causam pneumonia. Por outro lado, as viagens aéreas estavam apenas começando quando a gripe espanhola ocorreu. Mesmo assim, poucos lugares na Terra escaparam de seus efeitos terríveis. A gripe espanhola se espalhou pelo mundo de forma mais lenta, especialmente por meios de navios, trens de passageiros, e não por aviões. Alguns lugares permaneceram meses ou até mesmo anos sem serem afetados. Mas aqueles que conseguiram manter a gripe afastada por um certo tempo, geralmente empregaram técnicas básicas que ainda são usadas um século depois. No Alasca, uma comunidade na Baía de Bristol escapou da gripe quase que incolume. Ao fechar escolas, proibir reuniões públicas e impedir o acesso à vila pela estrada principal. Foi uma versão mais simples das restrições de viagem que foram usadas em algumas áreas em meio à atual pandemia, como a província de Hubei, na China, e na Itália, em um esforço para impedir a propagação do coronavírus. O maior holocausto médico da história. Estou lendo uma matéria para vocês. Os médicos descrevem a gripe espanhola como o maior holocausto médico da história, não apenas pelo fato de ter matado tantas pessoas, mas porque muitas de suas vítimas eram jovens e saudáveis. Normalmente, um sistema imunológico saudável pode lidar razoavelmente bem com uma gripe, mas a gripe espanhola sobrecarregava tão rapidamente nossas defesas naturais que causavam uma reação imune exagerada, conhecida como tempestade de citocinas, inundando os pulmões com fluido e o transformando no ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças secundárias.
Curiosamente, os idosos não eram tão suscetíveis, talvez porque tinham sobrevivido a uma cepa de gripe muito semelhante que começou a se espalhar pelas populações humanas na década de 1830. Com o novo coronavírus, idosos e pessoas com doenças pré-existentes são consideradas sob maior risco e sua letalidade costuma ser entre aquelas com mais de 80 anos. A gripe espanhola eclodiu em um mundo que havia acabado de sair de uma guerra global, com recursos públicos vitais desviados para os esforços militares. A ideia de um sistema de saúde pública era ainda incipiente. Em muitos lugares, apenas a classe média ou os mais ricos podiam se dar ao luxo de consultar com um médico. A gripe matou muitos em favelas e outras áreas urbanas pobres, entre segmentos da população com má nutrição e saneamento ruim. Frequentemente, entre quem tinha outros problemas de saúde, a gripe espanhola estimulou o desenvolvimento de sistemas de saúde em todo o mundo. Então, é o que eu queria falar sobre isso. As semelhanças são muitas, porém, estima-se que o coronavírus é muito pior. Então, eu convido a todos vocês a estarem compartilhando, não só deste canal, mas de outros que estejam falando do assunto sobre prevenção, sobre semelhanças. Os cuidados são os mesmos. Não podemos descuidar agora. Agora nós temos tecnologia e nós temos sabedoria e vamos vencer mais esta guerra. Eu conto com vocês, que Deus vos abençoe. Vamos ficar firmes, unidos. Cuidem de suas casas, cuidem de suas famílias, porque isto não é uma brincadeira. Coronavírus é letal e está matando muita gente no mundo inteiro. Então, vamos fazer a diferença.